Olá, queridos, graça e paz. Vamos à nossa meditação do devocional do dia 22/3/2026. E hoje nós vamos começar lendo o livro de Oséias, um dos livros da nossa sequência de análise de leitura devocional. Estamos no capítulo 1 e o verso de número 1, que diz assim, Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Muito interessante o profeta iniciar esse livro falando exatamente aquilo que nós estamos observando em muitos outros livros, né? A pessoa definida onde está, o que está fazendo, o que está decidindo, o que está acontecendo, a consciência realmente ativada com Deus, diante de Deus e consciente das circunstâncias, tanto naturais, terrenas, como as espirituais. É aquele servo de Deus, como a palavra diz, que não está dormindo, ele está consciente de todas as coisas. Então aqui diz, palavra do Senhor que veio a Oséias. Quem é Oséias? Ele diz, na definição, filho de Beeri, no mundo natural, no mundo material. Nos dias, em que época ele está? O que está acontecendo com ele? Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, os dias dos reis de Judá. Então, ele está dizendo, eu estou sobre o reinado desses reis, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. E também no tempo que Israel era dividido entre uma parcela que ficava com uma parte da nação chamada Israel e a outra parte chamada Judá. Então havia reis em Judá e havia reis em Israel, como nós conhecemos na história. Oséias dizendo, é nessa época que em Israel o rei era Jeroboão, e por parte de Judá, outro pedaço da população de Israel, que era Judá, os reis que governavam ali foram Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Quando Oséias define isso, ele está dizendo sobre o processo do estado que Israel e Judá estavam, o que eles tinham cometido de espaço autodestrutivo, o que tinha acontecido naquela época e o que Deus tinha decidido como sentença, né? Aconteceu, Israel escolheu destruição, Israel escolheu o caminho de influências, Israel escolheu todo tipo de apoio a raízes e origens destrutivas. Então, Deus analisa porque ele não vê só por fora, ele vê por dentro e ele sabe qual é realmente aquilo que o indivíduo escolhe interior, que ele guarda, às vezes como uma raiz de inclinação para algo oculto, sujo, encoberto, que para Deus não está encoberto, mas uma vez que o indivíduo tenta esconder de tudo e de todos, Deus não esconde, né? Deus, ele sabe que ele vê de forma transparente. Então, o que acontece? Ele entende que Israel, naquela época, nós estamos tratando da parte histórica, Israel tinha uma inclinação para o jeito que as outras nações pensavam, o jeito que todo mundo pensa, todo mundo faz assim, a vida natural, todo mundo pensa assim, então vamos seguir as ideias de todo mundo, de todas as nações. Essa inclinação, essa vontade, né, para a inclinação daquilo que é destrutivo, daquilo que é sujo, malicioso, daquilo que é aqui a palavra tratando como prostituições e tudo mais, é todo tipo de pensamento, entendimento misturado, contrário à palavra de Deus, não só no reino espiritual, mas no reino intelectual e emocional e também nas ações físicas, nas atitudes materialistas e nas ações físicas corporais. Nós vamos tratar no livro de Oséias
de uma questão muito interessante, que é a prostituição, né? A fidelidade de Deus, ela é tão grande que Deus deixou ensinamentos nas Escrituras sobre todos os assuntos, sobre todos os temas, sobre todas as questões. Deus não deixou nada sem mostrar para aqueles que realmente querem ser filhos de Deus qual é a vida, a direção, o foco que tem que ter. Como lidar com cada área, circunstância, assunto, acontecimento, como ajudar as pessoas a lidar com isso. E o livro de Oséias, ele fala das prostituições, ele fala do interesse, do gosto do ser humano, do indivíduo, ao caminho da prostituição. E isso não só no quesito natural, como no quesito espiritual, no intelecto, como já falamos, místico, de todas as coisas, mas também na questão realmente materialista e física. Como que o indivíduo ele vence e qual que é o preço quando ele não quer vencer em Deus as prostituições na vida, né? Diante de Deus, no oculto, no escondido, Deus está lidando com isso. Então, o que que acontece? Deus escolhe um para falar desse tema, e ele escolhe Oséias para trazer para nós não só um ensinamento, mas as histórias bíblicas, elas são como ilustrações, Paulo diz, né? Elas são verdade, uma verdadeira encenação, mas não só, não uma encenação falsa, não, é uma realidade vivida, uma história vivida, deixada bem clara para o ser humano entender o que é as essências, o que é a vida e como Deus traz o juízo sobre a vida, como que Deus define o que aconteceu, o resultado que foi e o que realmente se estabelece. Então, Deus pega um profeta e diz: eu vou levar ele no meio da prostituição, esse profeta, e eu vou ensinar o povo qual é o resultado qual que é a vantagem de se prostituir, o que que vai acontecer. E aí começa o ministério de Oséias, um dos ministérios mais horríveis nas Escrituras Sagradas, porque Oséias ele era afinado a ouvir a palavra. Oséias era afinado a ser alguém como se tivesse como um garçom diante de o freguês, e esse freguês fosse a própria palavra de Deus. Então ele estava ali sempre pronto para servir a palavra. Onde Deus quisesse falar, ele estava pronto para falar. Onde Deus quisesse agir, ele estava ali disposto para a palavra do Espírito de Deus todo o tempo. Então a palavra vinha a ele. O que é essa expressão que ele mesmo escreve? Palavra do Senhor que veio a Oséias. A palavra vinha a ele, ele sabia identificar. Ele era um garçom pronto para ouvir a palavra e servir a palavra e fazer o que a palavra queria na hora. Alguém completamente com muita vontade de viver a palavra. E quem quer viver a palavra tem muita vontade de santidade. Quem quer viver a palavra tem muita vontade de purificação. Quem quer viver a palavra tem muito gosto por sentir o que é uma coisa limpa, uma coisa lavada, uma coisa purificada, uma coisa pacífica, uma vida sem mancha, de nada em lugar nenhum. Esse é aquele que ama a palavra, ele quer um sossego para a vida, para a alma dele, para o espírito dele, para as obras que ele faz, para tudo que ele realiza. Ele não quer problema, ele não está atrás de confusão. Então, quem ama a palavra, está disposto a ouvir a palavra, tem um ouvido tão aguçado por conviver todo dia, que ele entende quando a palavra vem visitar ele. Oséias era esse homem, um profeta afinado para ouvir a palavra. Quando a palavra vinha, ele discernia. E justo esse, que era limpo pela palavra, Deus vem com a palavra, ele discerne, ele sabe qual é a palavra de Deus. Quando a palavra vem, Deus dá uma missão para Oséias completamente indesejável, né? E aí, a contradição realmente dentro de Oséias, entre amar a palavra e ter que expressar algo por meio da palavra que era totalmente
uma contradição, uma repugnância absurda, absoluta. Então, nós vamos começar a estudar sobre o que Deus fala sobre a prostituição, como lidar com isso, e também nós vamos ver o que é a prostituição no meio do servo de Deus. O que é isso? É aquele que é escolhido, como Deus falou, o ser humano que se torna em Cristo filho, ele se torna rei e sacerdote. Mas e quando o gosto, né, da prostituição continua no meio do sacerdotismo, independente do ofício da pessoa, se ele tem um cargo alto, menor, independente do que seja, a prostituição no meio do sacerdotismo. Quando o gosto por prostituição, no estado físico mesmo, espiritual e emocional, ele não sai, mesmo quando a pessoa se acha, se sente alto no exercício sacerdotal. Nós vamos ver aqui um profeta no meio desse tema. E como que Deus expressou a forma de resultados de tudo isso, como é que ele limpa uma circunstância dessa, ok? Estamos em junção aqui, tanto em Coríntios como Oséias, no mesmo tema, e Daniel antes um pouco, na mesma sequência, Deus tratando aquilo que é a verdadeira definição de acerto, conserto do processo de conversão entre a pessoa sair do mundanismo, da carnalidade, vir a Deus, saber que é eleito de Deus, mas se ajustar à verdadeira mentalidade de Deus e ficar pronto para o processo de trabalho do Senhor, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações ao decorrer do tempo. Vamos então estar estudando esses livros. Hoje é o último livro da nossa sequência. Depois nós vamos ter um site que nós vamos estar colocando toda a sequência das leituras e vamos estar analisando as Escrituras Sagradas, dando liberdade para aquilo que o Espírito Santo de Deus quiser acrescentar para a edificação da nossa fé e também dos nossos irmãos. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.